Olá, amigos. O preço do boi gordo abriu maio em queda de R$ 5 por arroba em São Paulo, segundo a apuração da Scott Consultoria. O animal sem padrão exportação recuou para R$ 355 arroba, enquanto a novilha gorda sofreu baixa de apenas R$ 2 por arroba, ficando em R$ 340. Tudo isso em negociações a prazo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Ivari Júnior e esse é o Mercado Pecuário DBO. As quedas foram detectadas em 33 praças pecuárias monitoradas pela consultoria. Ao que tudo indica, com escalas de abate mais confortáveis, os frigoríficos brasileiros voltam a ganhar poder de barganha nas negociações em torno do boi. Para nos dar detalhes desse momento do mercado, está conosco Felipe Fabbri, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, Felipe, é um prazer revê-lo. Prazer é meu, Ivari, estar aqui podendo representar a equipe da Scott Consultoria. Essas escalas de abate mais confortáveis estão chegando já na época? Olha, é um movimento que a gente espera, tá, Ivaris? No mês de maio, principalmente, a gente aguarda uma sazonalidade de oferta relativamente maior. E olhando para abril, pegando ali o fechamento do mês, que acho que é importante da gente destacar antes, né? Os preços da arroba do boi, eles atingiram um patamar em muitas praças, recorde nominal, em alguns casos até recorde real. Então, é natural que, diante de um preço tão confortável ali na primeira quinzena, mais oferta tenha chego para o comprador, as escalas tenham avançado e, somado a esse fator de preço, tem também uma questão climática que começa a pesar um pouco mais com o avanço do outono. Então, sim, a gente julga que é um movimento relativamente natural esse avanço das escalas de abate diante da conjuntura que a gente teve. Essa queda de R$ 5, né, ela é considerável? Olha, dá para a gente chamar mais de ajuste, tá, Evaristo? Eu acredito que a gente tem que trabalhar mais com um cenário de ajuste técnico e até natural, tá? Quando a gente pega o histórico de maio, quando a gente olha de 2003 até 2025, nós tivemos apenas dois momentos onde o preço médio da arroba em São Paulo ficou maior em maio do que em abril. Então, esse comportamento de pressão de baixa pro mês de maio, ele é sazonal. O outono tem um peso muito grande, a gente começa a ver aquele final de safra de capim já começando a pressionar em termos de oferta, e junto disso, né, a gente tem no 2026 a preocupação ainda com outros fatores relacionados à demanda por carne bovina. Então, a gente enxerga que maio pode ser, sim, marcado aí, né, por uma conjuntura mais baixista para a arroba do boi. Agora, o até onde essa baixa vai, a gente vai ter que enxergar e interpretar ainda para os próximos dias. Mas, Felipe, não é normal quando você tem movimento aí nas cotações da arroba, por alguns dias, semanas, dê aquela acomodada para o mercado sentir aquele novo patamar? Olha, dá até para a gente levar em consideração que abril acabou sendo esse ponto, tá? O que a gente enxerga no abril? Nós chegamos num preço que o mercado interno parece que deu uma travada com relação ao consumo da proteína, principalmente na segunda quinzena do mês de abril. A carcaça casada do boi gordo, né, tanto do boi capão quanto do boi inteiro, ela atingiu o patamar recorde também. Então, a carne bovina ela ficou mais onerosa para o consumidor brasileiro, com o preço da arroba do boi ali nos 370, 365, base São Paulo, e isso foi o que o mercado conseguiu testar ao longo daquele mês, e agora a gente volta com um movimento de reacomodação, por assim dizer, da arroba do boi gordo. Não diria até que seja uma pressão de baixa, porque quando a gente pega para comparar outros anos, o mercado ficou muito mais frouxo do que a gente está vendo nesse ano de 2026. Essa oferta que ela está chegando, ela deu uma melhorada na segunda quinzena de abril, mas ela não está abundante como em 2025 ou em 2024, por exemplo. Então a gente vê um movimento que talvez essa pressão que venha por parte dos compradores não consiga ter força o bastante
para executar o que o mercado futuro, por exemplo, está projetando. Chegou a projetar 330 para a arroba ali em meados de agosto, dentro do mercado na Praça Paulista. Então a gente tem ainda que interpretar se isso realmente vai acontecer, porque a oferta ela melhorou, mas não deve ser tão robusta quanto nos anos anteriores. O que você me fala sobre a cotação da novilha gorda, que parece caiu menos? Caiu, a gente viu uma queda de R$ 2 por arroba na cotação do novilha nesse início de maio, tá? E na nossa interpretação é um movimento que é natural para essa categoria. A oferta, quando eu falo aqui que ela vem relativamente menor, a gente tem que destacar até a própria questão das fêmeas. Então, a oferta de novilha, ela não está tão confortável. A demanda exportadora, que é um dos principais absorventes, digamos assim, dessa categoria, ela segue elevada e isso fez com que a cotação não cedesse tanto nesse começo aí do mês de maio. Não quer dizer que daqui para frente a gente não possa ter outras correções, mas nesse primeiro momento a interpretação que a gente tem é que a oferta ela não veio tão forte ainda por parte da ponta vendedora, a demanda se mantém consistente ainda nesse começo de mês e por isso uma queda um pouco menos expressiva para essa categoria. Está claro no mercado a retenção de matrizes? Olha, é uma questão de olhar os dados. Quando a gente pega os números dos abates do Sistema de Inspeção Federal, do CIF, nós tivemos recuo no volume total de fêmeas abatidas em janeiro, fevereiro, março e abril em relação ao ano passado. Então, nós tivemos uma desaceleração dos abates de fêmeas nesse começo de 2026, apesar da participação no total abatido ainda elevado. O que eu quero dizer com isso? Em números absolutos, a gente abateu 9,1 milhões de cabeças no primeiro quadrimestre desse ano de 2026. Ano passado, nós abatemos 400 mil cabeças a mais. Então, o mercado está com o volume total chegando mais fraco, mais compassado. Com as fêmeas tem acontecido isso. Só que a participação delas dentro do núcleo de abates, dentro do total que está indo para as indústrias frigoríficas, ainda esteve nesse primeiro quadrimestre acima de 40%, que a gente pode considerar relativamente elevado, tá? Ainda é uma participação alta, apesar de ser menor do que no ano anterior. Há sinais já de um processo de retenção acontecendo, essa é a nossa interpretação, mas ele deve ficar ainda mais evidente, principalmente no segundo semestre desse ano. Felipe, as exportações seguem firmes e valorizando. É isso que a gente deve entender? Positivo, positivo. A gente teve um primeiro trimestre de 2026 com um recorde de exportação. Nós tivemos um crescimento de 17% a 18%, enfim, um aumento de quase 20% no volume exportado, isso em volume, em toneladas exportadas, né? O preço também, ele aumentou na comparação anual e o faturamento também teve um desempenho interessante. Então, quando a gente pega para analisar na base anualizada, nós tivemos um primeiro trimestre muito bom e agora em abril, os dados parciais até a quarta semana do mês apontavam para um recorde de exportação nesse mês de abril. Então, o volume de exportação ele segue aquecido. O principal driver desse volume de exportação aquecido, ele tem sido a China. A gente não tem como fugir dessa questão. A salvaguarda chinesa acelerou as compras por parte dos chineses. Ninguém quer pagar 55% mais em algo. Acho que é uma doideira a gente defender que quer pagar mais em um produto que a gente está acostumado a pagar X valor. Acho que não existe isso. O chinês também não quer. O comprador que está diretamente ligado a isso não quer e está procurando mais. E outros países também merecem destaque. A gente fala muito da China, mas nós tivemos acréscimo de volume embarcado para Estados Unidos, para Chile, para a Rússia. Então não foi só a questão de China. A carteira de exportação do Brasil, ela teve crescimento de demanda de vários players de mercado nesse primeiro quadrimestre. Então foi um setor que foi muito favorável em relação aí ao mercado do boi gordo, ajudou a manter os preços firmes, principalmente para o boi China, mas agora começa a ter alguns ruídos pela frente, a gente pode comentar um pouquinho mais adiante. Chegamos em maio. A China vai bater o pé? Bom ponto, viu, Arisa? Essa acho que é a pergunta de 1 milhão, né? Se a China vai manter aí a questão da cota, da salvaguarda ou não, o que ela vai fazer?
a gente tem que colocar na mesa alguns fatores, tá? O primeiro fator que não estava sendo considerado lá no começo do ano. Pipocou casos de febre aftosa no país. Não é só no país, a Rússia também está com relatos de febre aftosa no seu país, né? E a gente sabe que na questão sanitária, esses países deixam a desejar um pouco na questão de informação, de levar isso ao mercado. Então a gente não sabe qual que é o real grau da situação da febre aftosa por lá. O que a China falou é que foram 6 mil cabeças que tiveram que ser abatidas em função disso, mas pode haver um alastramento dessa questão dentro do país e fazer com que eles revejam a política. Um outro fator que eles podem talvez rever a questão da salvaguarda é o preço da carne bovina no mundo. A gente está falando de uma carne bovina hoje que está chegando ao seu maior preço em dólares, globalmente falando. É uma carne hoje que, em média, está sendo negociada a 17, 18 dólares o quilo. Nunca antes o mundo vivenciou isso. E para quem está comprando, procurar por parceiros como o Brasil, que tem oferta e preço competitivo, é essencial. Tem outro cenário, a questão de como que ficarão as cotas dos outros países. Eu posso ter o Brasil desacelerando as vendas para lá, mas eu posso ver talvez Paraguai e Argentina e Uruguai aumentando o volume de exportação e comprando mais do Brasil. Então a gente pode ter talvez esse redirecionamento, esse reajuste de exportação, além de Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, da cota que eles têm para o mercado chinês, não chegaram a preencher nem 10% do que se espera. Então, por que a gente não pode, talvez, ver a China pegando essa cota norte-americana e redistribuindo entre os agentes? Então, tem muitos Cs aqui. Fato é que, neste momento, a balança ela é mais favorável para o Brasil em termos de manutenção da exportação do que desfavorável, pensando aí na salvaguarda chinesa. Felipe, a seca está aí na frente, né? A oferta de animais para abate pelos confinamentos vai se intensificar. Você acha que isso pode mexer com as cotações da arroba do boi gordo? Olha, eu acredito que o primeiro giro poderia ser talvez um cenário mais turbulento em termos de precificação. Por que digo isso, tá, Evaristo? Quando a gente leva em consideração o primeiro giro, nós teríamos uma saída ali para meados de junho até agosto. Vamos considerar esses 3 meses, junho, julho e agosto, como saída de boiada para o primeiro giro. Nós teríamos essa saída de boiada junto com uma desaceleração de demanda chinesa, pensando na salvaguarda sendo cumprida e a cota sendo totalmente preenchida. Nesse momento, o mercado poderia sentir mais, ou pode sentir mais. Na B3, inclusive, os agentes têm especulado nesse sentido. A gente viu os contratos para agosto e julho chegando ali a uma referência próximo dos 330 em alguns vencimentos, alguns dias aí para trás. Hoje o mercado acabou reagindo um pouco mais, mas haveria essa preocupação principalmente no primeiro giro, tá? Uma saída de um importante player e uma chegada de oferta mais robusta. É de se considerar também que, nesse período, Copa do Mundo vai estar acontecendo. Então, no mercado doméstico, a gente pode ter talvez uma aceleração de demanda. O próprio mercado norte-americano talvez possa vir junto com o México, que foi um importante parceiro do Brasil no ano passado, a demandar mais carne para abastecer os seus mercados locais. Então, assim, primeiro giro, acho que ele preocupa mais. A perspectiva é que o confinamento cresça nesse ano. Isso os dados do Confina Brasil mostraram no ano passado. Quase 80% dos produtores, dos confinadores, apontando para a estabilidade, a aumento da intenção de confinamento para esse ano, tá? Então, vai chegar mais oferta, há essa perspectiva para esse ano, e o primeiro giro é o que bota mais pressão. No segundo giro, a nossa interpretação ela já muda um pouco, porque seria aquela boiada saindo a partir de setembro. A gente passa a ter no mercado doméstico um período eleitoral, a gente passa a ter no mercado internacional, na questão de exportação, Estados Unidos e a própria China já se movimentando para comprar, para preencher as cotas de 2027 e, junto com o mercado doméstico nesse período eleitoral, a questão de festas de final de ano, já movimentando a economia. Então, o primeiro giro ele tem mais dúvidas e pode ser um momento talvez mais tenso para quem não trabalhou com a gestão de risco do seu modelo de operação, pensando em confinamento, enquanto o segundo giro ele encontra talvez um cenário um pouco mais leve e oportuno
para o final do ano, dentro dessa conjuntura para o confinador, tá, Evaristo? Felipe, muito obrigado pelas análises. Olha, eu agradeço a presença aqui, a contribuição, né, a possibilidade de estar com vocês e fico à disposição. Qualquer coisa que precisar, toda a equipe da Scott Consultoria está por aqui. Eu recebi Felipe Fabri, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Esse foi mais um Mercado Pecuário DBL. E no portal DBL você tem diariamente cotações de diferentes praças, inclusive do mercado de reposição e futuro. Acesse, faça sua inscrição e receba um noticiário completo da pecuária brasileira com toda a comodidade do seu celular. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.